queridos irmãos, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Eu quero meditar um assunto na palavra de Deus sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse assunto tão lindo, tão maravilhoso, onde a Bíblia Sagrada nos ensina acerca do batismo com o Espírito Santo. E tem muitas pessoas que elas têm dúvidas se elas são ou não batizadas com o Espírito Santo, e outros ainda não sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. Então quero deixar alguns versículos da palavra de Deus. Eu vou começar aqui no livro de Joel, no capítulo de número 2, aonde o profeta Joel, você pode acompanhar comigo, Joel capítulo 2, versículo 28. A palavra de Deus, o profeta Joel profetizando, ele dizia o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Isso é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é uma promessa de Deus na vida de todo aquele que aceita Jesus como Salvador. É muito bom você saber disso. A primeira coisa que você tem que saber é que a promessa do Espírito Santo é para todo aquele que obedece à palavra de Deus, é para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Primeiro você vê aqui, o que eu estou falando, você pode confirmar no versículo de número 29. E também sobre os servos e as servas, naquele dia derramarei o Espírito Santo. Isso aconteceu. E no livro de Mateus, capítulo 3, e no versículo 11, o profeta João Batista, você pode conferir Mateus, capítulo 3, e no versículo 11, João Batista, quando ele estava batizando, quando ele pregava acerca do batismo, ele estava batizando com água, mas ele também falou acerca do batismo com o Espírito Santo no versículo 11, Mateus capítulo 3, e no versículo 11, olha o que disse o profeta João Batista: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então você presta atenção que João Batista aqui, ele está dizendo: eu em verdade vos batizo com água. Batismo com água é uma coisa. Além que você foi batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí você pensa que você já foi batizado com o Espírito Santo. Não, você foi batizado em águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo com fogo e com o Espírito Santo é outra coisa. Por exemplo, você vê ele falando aqui, que mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então você vê a expressão de João Batista: Jesus era mais poderoso do que ele. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, uma coisa que eu quero também
que você entenda que quem batiza com o Espírito Santo é só Jesus. Você não pode pedir os anjos para te batizar com o Espírito Santo. Não. Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Vamos ler no livro de Lucas. Lucas, no capítulo de número... O último capítulo de Lucas, ele falou para que serve o batismo com o Espírito Santo. Ele disse que, olha bem, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é para te revestir de poder. É como se fosse uma capa de força, uma energia poderosa que Deus coloca sobre os seus servos, para eles testemunhar com mais ousadia, com mais poder, com mais unção a palavra de Deus. Então você vê aqui, ó. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, é revestimento da unção de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. O crente, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem mais fé, ele tem mais unção, ele tem mais graça, ele tem mais ânimo para fazer a obra de Deus, ele tem mais disposição para fazer a obra de Deus. Você sabe por quê? É porque ele está revestido do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ele está revestido do Espírito Santo. Então, agora você vê o cumprimento dessa promessa no livro de Atos, capítulo 2 e no versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui você vai ver o que acontece quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Presta atenção. Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. É o primeiro sinal que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu creio que, às vezes, entra uma dúvida na sua mente sobre você ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez Jesus, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus e começa a obedecer a palavra de Deus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe no seu corpo o Espírito Santo. Você tem um espírito de uma pessoa santa. Então, por isso fala Espírito Santo. Então, você se torna uma pessoa santa para Deus. Quem recebe o Espírito Santo se torna santo para Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Olha bem. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Antes eles tinham o Espírito Santo. Agora eles foram revestidos de poder. Eles foram revestidos de unção. Então, eles ficaram com tanto poder nas suas vidas, com tanta graça, com tanta unção, que eles começaram a falar em línguas estranhas, falar em mistérios com Deus. E você pode ver que aconteceu a mesma coisa se você continuar em Atos capítulo 10. Você pode conferir Atos capítulo 10, no versículo 44, fala sobre Cornélio. Quando Pedro pregou para Cornélio, lá na casa de Cornélio, aquele centurião
da corte italiana, olha o que aconteceu no versículo de número 44. Presta atenção. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então você vê que quando aquele povo que estava na casa de Cornélio, ouvindo a pregação de Pedro, ouvindo Pedro falar, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E eles também ficaram cheios do Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo, e eles começaram a glorificar a Deus. Uma coisa que eu quero que você saiba também é que você pode receber o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Por quê? Porque você vê aqui que esse povo, eles não eram ainda batizados nas águas. Eles não eram. Mas antes deles serem batizados nas águas, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. É você falar em línguas. É você falar em mistério. É você sentir uma graça de Deus tão grande na sua vida, que o próprio Espírito Santo que está em você, ele fala, você fala em mistério, em línguas, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. A pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, ele glorifica a Deus. É muito importante você saber isso aqui, ó. Porque todo mundo que está cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus. Ele glorifica Jesus e ele fala em línguas, assim como aconteceu no dia do Pentecoste. Agora eu quero que você, para terminar, você pode abrir a sua Bíblia também no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, é quando Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, versículo 6, diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram estes ao todo uns 12 varões. Então você vê que aconteceu a mesma coisa quando Paulo, ele saiu pregando a palavra de Deus. Ele chegou numa cidade chamada Éfeso. E na cidade de Éfeso, ele encontrou ali um grupo de irmãos que já haviam aceitado a Jesus. E ele perguntou àqueles irmãos se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eles disseram assim: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então eles disseram para Paulo que foram batizados no batismo de João Batista, no batismo nas águas. João Batista batizava o povo nas águas, no rio. Então nós fomos batizados no batismo de João. Então Paulo disse para eles: muito bem, está certo, vocês foram batizados no batismo de João. Agora, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Mas eles não conheciam o Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era batismo com o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que Paulo veio, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Então você vê que o batismo foi imediato. Paulo era um homem consagrado também, um homem cheio do Espírito Santo, e ele começou a orar para aqueles irmãos ali, para que eles recebessem o Espírito Santo, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles falavam em línguas e também profetizavam. E eu quero dizer para você, meu irmão, não fica perdendo tempo não. Busca o batismo com o Espírito Santo. Talvez você está na igreja, você já aceitou a Cristo como seu Salvador,
Não importa o tempo que você tem de crente. Não importa o tempo que você tem, se você é batizado nas águas ou não. Busca o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo para aquele que lhe obedece. Então, se você está obedecendo a palavra de Deus, está obedecendo os ensinamentos de Deus, você tem direito ao batismo do Espírito Santo. A partir do momento que o homem e a mulher aceita Jesus como Salvador, ele tem direito ao batismo do Espírito Santo. A partir daquele momento, a partir daquele exato momento que ele aceita Jesus, pode ter 1 minuto que você aceitou Jesus. Pode ter 10 minutos que você aceitou Jesus. Não importa o tempo. Não importa. Você já tem direito a receber o batismo com o Espírito Santo. E no livro de Coríntios, você pode abrir sua Bíblia também no livro de Coríntios, capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui somente o versículo de número 1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, existem pessoas eu já ouvi pessoas dizer que o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, foi só para o tempo dos apóstolos. Mas isso é um engano. Porque você pode ver que Paulo, escrevendo para os coríntios, ele dizia: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo queria que aqueles irmãos não ignorassem os dons, ou seja, deixassem de acreditar nos dons. Quantas pessoas perdem o mais importante da vida cristã depois da sua salvação? O mais importante é a tua salvação. Depois da sua salvação, o mais importante na sua vida é o batismo do Espírito Santo. Depois que você aceita a Cristo, que é o primeiro passo, é a coisa mais importante da sua vida, é aceitar a Cristo. Depois, a melhor coisa que acontece na sua vida é o batismo do Espírito Santo. Então, muitas pessoas estão perdendo, estão por falta de ensinamento, por falta de orientação, estão deixando de receber essa coisa tão gostosa, tão maravilhosa, que é o batismo com fogo com o Espírito Santo. Mas eu creio que você, agora, a partir de agora, você não vai ignorar os dons espirituais, você não vai ignorar o batismo com o Espírito Santo, mas eu creio que você agora também vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Você agora vai buscar os dons de Deus na sua vida, porque Deus tem grandes coisas a fazer por teu intermédio. Deus tem grande obra a fazer através de você. Então busque o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não se importa se você é novo convertido, se você já é crente antigo na igreja, a partir do momento que você aceita a fé, você tem direito ao batismo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.